de SEO. Na aula passada, eu já defini o que seria isso aí. O que seria essa forma de divulgação pela internet. É uma das mais objetivas, né? E uma das mais importantes que existem na área de publicidade aí, tá? Hoje em dia. As empresas buscam e está constantemente em busca de profissionais que sabem, que conhecem essas técnicas. São inúmeras técnicas, nós já falamos de algumas delas, né, na aula passada, e eu dei para vocês aí alguns exercícios. Conseguiu fazer, Pedro? Foram 4... Tá... Oi? O blog, sim. O exercício, não. Que tem lá... O blog você me enviou, né, Pedro? Sim. Que tem lá... Mas, na verdade, o exercício que eu passei foi exatamente isso mesmo, né? Ela cria um blog utilizando o Blogspot, né? Eu até tenho um também, tá? O meu eu estou desenvolvendo ele. Envia o blog no grupo. Você chegou a enviar aqui no grupo, ou Pedro, ou não? No grupo? Não, enviei no privado. No privado, entendi. Você tá com ele fácil aí para o pessoal ver o que você fez? Sim, só um minuto. Envia ele no grupo lá. O Pedro fez esses exercícios aí, ó. Cria um blog. Eu tenho um também, tá? O meu eu mudo. Toda hora eu tô mudando ele. Né? Muda uma coisa ali, muda outra aqui, né? Tem umas coisas interessantes lá. Eu pedi para criar esse blog. Pedro vai enviar no grupo aí. Pedi para enviar o endereço do blog no grupo, né? Para a gente acessar. E criar 5 perguntas. Eu pedi para criar 5 perguntas com respostas sobre a aula número 1, né? E enviar no WhatsApp pessoal as perguntas com as respostas. Certo? Está no grupo aí. Olha lá, o Pedro colocou aí, ó. É o Tmundo M, né? Vamos ver. Olha lá, é esse aí, ó. Ficou legal, tá? Eu gostei, tá, Pedro? Ficou legal. Obrigado. Ficou bem distribuído, bastante conteúdo assim, distribuído pelo blog. Essa animação de cima aí, como que você desenvolveu? É no Blogspot mesmo, né? Não, na verdade, essa imagem eu peguei de outro site, importei para GIF e coloquei aí. Ah, tá. Entendi. Lá eu estava vendo, tem um recurso de visitante também, não sei se você viu lá. Tem um recurso de visitante, não sei se você viu. Que você pode criar um controle dentro dele para ele mostrar a quantidade de visitantes. Você dá uma olhada lá. Ele vai contando. Toda vez que alguém entra, ele vai contando. Entendeu? Nós vamos falar hoje de fatores de ranqueamento. Esse é o tema da aula de hoje, né? Na aula passada, nós falamos aí do que é SEO, né? O que é essa técnica, e nós definimos sobre o que é um mecanismo de busca, como que trabalha os mecanismos de busca do Google. Nós falamos como que ele trabalha, qual que é a regra que ele usa, palavra-chave, o que é isso, né? São os famosos, não sei se vocês já ouviram falar dos robôs, né? O pessoal chama isso, que você pode configurar lá. Nós vimos isso na aula passada. Hoje nós vamos falar dos fatores de ranqueamento, certo? Fatores de ranqueamento. Esse é o tema aí que nós vamos abordar.
certo? A pergunta que deve estar surgindo na cabeça de vocês é exatamente essa. O que é esse fator de ranqueamento? Um exemplo bem claro, bem objetivo que dá para fazer para vocês é aquele quando você faz uma pesquisa no Google. Você adiciona uma palavra-chave, né? Eu vou até dar um exemplo aqui, ó. Você vem no Google aqui e adiciona aqui uma palavra-chave. Por exemplo, site de compra, é um exemplo. Você adiciona aqui site de compra. Os primeiros aqui, eles estão bem ranqueados. Então, esse é um exemplo para entender o que é o ranqueamento, né? O ranqueamento é a forma com que a pesquisa que você fez vai encontrar aquela informação. E essa pesquisa, nós vimos na aula passada como que é feita. Nós vimos na aula passada. Né? Como o Google trabalha, o capítulo número 1, ele falou disso. Então, ranqueamento na prática é isso aqui. Tá? Esses fatores de ranqueamento, ele varia de uma série de coisas que a gente vai ver. Por que que esse está em primeiro lugar e não esse? Por que será? Tem um porquê, tá? Tem um porquê. Não é só simples coincidência, não. Tá? E por que que esse é o terceiro e esse é o segundo? Então, quanto mais aqui na frente for, mais visitantes você vai ter. Isso também é um dos fatores que influencia os mecanismos de busca, fazer a busca desse anúncio aqui primeiro. Entendeu? Esse anúncio tem questão também, no caso, você paga, tá? Você pode dizer o valor que você quer aqui. E o quanto mais você publica, você cria esse anúncio para o Google lá e você define os valores, você pode definir o valor. Quanto mais for os acessos, mais você vai vender automaticamente, mais você pode fazer esse acordo, esse anúncio dentro do Google. E o Google ele vai gerenciando tudo isso. Ele tem uma ferramenta que ele vai gerenciando, ele vai também controlando quantas pessoas entraram, né, quantos clicaram no link, quantos compraram, ele sabe dizer os cliques, quem clicou em quê, o que clicou, onde clicou, ele consegue controlar. Né? Ele consegue controlar tudo, ele consegue controlar, a gente vai ver mais para frente, né? Isso. Então, tem alguns fatores que influenciam, eu já citei 2 deles, né? Essa forma de pagamento, que é pago, esse anúncio. Outra, a quantidade de acesso também. Quanto mais as pessoas acessam o blog, o site, quanto mais o site vai ficando na frente, ficando bem ranqueado, né? Os 10 links aqui, ó, esses 10, acho que é mais de 10. 1, 2, 3, tá vendo? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Esses 14 links aqui, normalmente, eles são os links mais acessados. E automaticamente mais vendido, automaticamente mais lucratividade, automaticamente uma série de coisas vai acontecendo. Então, você tem como você criar esse anúncio, tá? Criar esse anúncio e pagar para o Google isso, e automaticamente, toda vez que alguém pesquisar que você estabelece uma palavra-chave, a palavra-chave também influencia nos mecanismos de busca. Muitas pessoas navegam assim, eles vão no site de busca, digitam o que eles querem aqui, se eles querem ouvir música, ele põe aqui, ouvir música. Né? Se bem que o YouTube ele roubou um pouco desse público aqui. Né? Mas tem pessoas que ainda navegam assim, mas que eles sabem que existe o YouTube, está muito conhecido, mas mesmo assim, ó, quando você pesquisa, ele vai te dar uma série de links de pessoas já aqui, ó, específicas. Né? Então, esses primeiros links são os links mais bem ranqueados. Né?
que é esse ranqueamento, parte número 1 que a gente está vendo, certo? Então, é isso, o ranqueamento. Nós temos aqui algumas informações sobre... Ninguém pode afirmar ao certo quantos fatores são analisados, né, pelo o algoritmo do Google. É um programa. Esse algoritmo, ele é um programa, tá? Ele é um programa que é criado, que faz a análise, né, das informações, e esse algoritmo, esse programa do Google, ele vai pesquisar sempre de acordo com o que é escrito aqui, certo? De acordo com a palavra-chave. Então, além do mais que parece que o Google faz, melhores em algoritmo, todos os dias, né? Então, aqui ele está dizendo aqui que todos os dias eles têm mudado, né, essa forma de pesquisa e melhorado, né? Então, o Google ele realiza aproximadamente aí 600 atualizações por ano em seu algoritmo, em seu programa, né? O algoritmo são códigos que são utilizados para desenvolver os programas. São os famosos robôs. Robô lá nada mais é que um programa. Robô, na prática, um robô, ele é um programa que você determinou, faça isso, depois faça aquilo, depois aquele outro, depois aquele outro. Na verdade, é isso. Um algoritmo é isso. Ao iniciar o estudo de otimização, é importante saber que ela é dividida em 2 tipos. Existem 2 tipos de otimização, tá? Quando eu crio um algoritmo para qualquer coisa, até o Google utiliza isso, ele vai utilizar, o algoritmo do Google vai utilizar 2 tipos de algoritmo. O primeiro é a otimização interna, tá? Ele vai usar uma otimização interna. O que seria a otimização interna? É o SEO on-page. SEO on-page. O SEO on-page, ele mexe com recursos dentro do site. Por isso que aquela aula de HTML, H1, tal, um monte de tag HTML tem uma ligação direta com essa parte de SEO. Porque, dependendo do que você definir, por exemplo, o H1 mesmo é uma das tags que tem uma ligação direta com os robôs, com os programas, né? Que são programas de computador criados por ser humano, né? Por isso que recebe esse nome também. O robô ele pode ser tanto da parte de software que vocês estão vendo, como da parte de hardware, que é falado no outro curso de manutenção. Mas é programa, né? Criatividade, uma pessoa vai desenvolver alguma coisa que vai seguir uma linha de raciocínio estabelecida pelo usuário, estabelecida pelo ser humano, tá? É isso aí, né? Então, existem 2 formas. A primeira forma é a interna. A interna, onde realiza? Realiza nos sites. Porque tudo que se pesquisa no Google, ele vai pesquisar em um site. Então, essas ferramentas do Google, ele vai buscar dentro de todos os sites, ele vai em um banco de dados, onde está armazenado todos os sites da internet, e vai fazer uma análise lá de acordo com o que foi pesquisado, né? Só que essa otimização interna, ele olha aqueles códigos HTML. Por isso que a gente viu HTML primeiro, CS primeiro, que ele entra ali, ele vai analisando aqueles códigos HTML. Por isso que tem que fazer um site de maneira correta, né? Definir os H1, onde é H1, né? Às vezes o cara define H1, nem sabe por quê, porque ele não só aumenta o tamanho da letra, não é só estaticamente falando. Por que eu preferi falar agora? Porque agora que é o tema, né? Agora que é esse tema, né? Então, agora que é importante falar disso. Então é muito importante criar de maneira correta, porque se não cria de maneira correta, na hora de fazer, de encontrar lá e ter um resultado bom na otimização, não vai conseguir ter, por esse motivo, porque não foi criado de maneira correta, de maneira, né, que seja certa para desenvolver. Então, a primeira é a interna, a otimização interna. Então, ele vai em busca desses códigos, dessas definições aí, certo? Então, a primeira é essa. Então, entenda aí. Número 1,
Número 1, né? Otimização interna. Otimização interna são a busca, os robôs, os softwares da Google, busca as informações que são criadas nos sites, nas tags. Primeira é essa, que é a SEO on-page. Outra otimização que é feita é a otimização externa, né? Essa, ela busca ferramentas que não estão dentro, mas tem uma ligação direta com esses elementos que estão dentro do site, que é a otimização externa, que é o SEO page off-page, tá? SEO off-page, entendeu? Então, a otimização externa, certo? A otimização interna, ele vai falar aqui, como on-page, como o nome já sugere, diz respeito às técnicas aplicadas na estrutura interna do site, foi o que eu falei, diretamente no HTML. Sendo assim, todo desenvolvedor front-end é o desenvolvedor que mexe com aquelas duas linguagens que vocês trabalharam e com a JavaScript. HTML, a CS e a JavaScript. Normalmente, o front-end, esse desenvolvedor front-end, é um profissional da área de web design que ele mexe com aquelas 3 plataformas, com a criação do site, sabe? Aquela que a gente viu lá, a gente ficou bastante tempo mexendo com ela. Então, é aquela, tá? A front-end é aquela. Ou a back-end. A back-end já mexe com a estrutura de banco de dados, né? Já mexe com outras linguagens, mexe mais com banco de dados, com programação propriamente dita. Então, a web design ou web design lá, ele tem essas 2 linhas aí de estudo, tá? Tem profissional que é só front-end, mexe com aquelas estruturas que a gente viu. Tem outros que não, que é a back-end, tá? Então, deve entender de otimização SEO, né? Que otimização externa, SEO... então, a primeira é essa, né? Fique bem claro aqui. A primeira, que é a otimização interna, ela mexe aí com aquelas linguagens HTML, CS, JavaScript, certo? Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Então, a gente falou da otimização interna, tá? Que mexe com aquelas linguagens, e a gente viu os 2 tipos de profissionais que atuam aí, o front-end e o back-end, tá? Agora, a otimização externa tem como objetivo tornar o site e suas páginas mais relevantes na internet. Essa técnica pode ser aplicada também por profissionais de marketing e de redes sociais, que não possuem conhecimento de programação. Então, a externa já envolve publicitário, pessoa que mexe com publicidade e propaganda, tá? Então, a interna tem um objetivo muito importante, tá? Só que os profissionais de publicidade e propaganda vai dar as suas alternativas e vai criar ferramentas externas. Quais são as ferramentas externas que nós podemos fazer? Qualquer uma. Qualquer forma de divulgação externa. Externa do site, vamos dizer assim, né? Externa do site. Ah, eu criei um banner lá no site de uma empresa conhecida lá que tem bastante usuário. Já é uma otimização externa. Então, otimizar é uma forma de divulgar, vamos dizer assim, uma forma de fazer as pessoas me conhecer, entendeu? Então, otimização é isso. Então, a otimização interna é feita por profissionais da informática, que atuam com HTML, com CS, com Java, né, e com PHP, com programas de banco de dados, seja ele qual for, né? Então, seria esse, que tem aquelas 2 linhas que eu falei, né? Uma que ele cria o site, mexe com o design, com a estrutura do site, outros que é banco de dados, né? Que mexe mais com banco de dados, com formulários, né? Com dados cadastrados, né? Com aplicativos e tal, né? Então, agora, o externo já é outro profissional, já não é um profissional de informática que mexe. Normalmente é um
uma pessoa que atua na área de publicidade e propaganda. Ele tem técnicas de divulgação, ele trabalha com a área de publicidade e propaganda, que é toda a propaganda do site, fora, né, do site, do que for, fora do ambiente ali do site, né? Uma divulgação em um site de uma loja, um banner que é colocado lá em uma loja, né? De um parceiro, não deixa de ser externo. A única diferença que tem a gente está falando especificamente de SEO. SEO, ele está especificando, ele está com foco na internet. Então, para ser SEO, tem que ser via internet, tudo que for via internet. Claro, o profissional pode fazer um que não seja aplicado ao SEO? Sim, pode ser aplicado, pode ser considerado como externa, mas não é uma publicidade via internet, né? Nesta aula, vamos abordar as técnicas de otimização on-page, tá? Então, aqui nós vamos falar da on-page, daquela que é feita pelos profissionais da informática, né? Embora o conteúdo do livro esteja focado no Google, todas as práticas também são válidas para outros buscadores, como o Bing e a Yahoo, ok? Então, o foco nosso é na otimização on-page. Lembrando que a on-page, ela é a interna. São aquelas que são aplicadas pelos profissionais da informática, pelos códigos HTML, e CS, e Java, e toda a linguagem web. Alguma pergunta? Maria Eduarda, Cauê, Pedro, alguma dúvida aí? Gente? Não. Deu para entender a otimização interna, a otimização externa? Sim. Beleza. Nós vamos ver a primeira tag que vocês até já utilizaram. Vocês lembram, lá no HTML, vamos relembrar lá. Estou elaborando um site. Lá no cabeçalho, tem um comando que é utilizado para colocar título. Quem lembra qual é? Eu posso falar assim que foi uma matéria que vocês já viram, né? Lá de HTML. Tem um comando que ele é utilizado para colocar título. Quem lembra qual é? É o meta? O meta é um recurso também que a gente vai falar aqui, mas é um outro, para colocar título nas páginas. Ele fica dentro da estrutura básica, fica lá no cabeçalho. Alguém lembra aí da estrutura básica? Vou abrir uma estrutura básica para vocês lembrarem aí. Não é o título? Título, exatamente. Então, se é o título, então ele é esse aqui, né? Ó. É o título, isso mesmo. É esse aqui, né? Ó. Eu não vou descrever a estrutura inteira, mas é esse, né? Ó. É esse, certo? Lembraram aí? É esse aqui, ó. Eu abro. Eu fecho. Certo? Esse aí. Professor, o que tem a ver? Isso é importante para os mecanismos de busca? Os mecanismos de busca vai em busca desses textos que eu coloco aqui dentro. Se eu colocar aqui, ó, site do Moisés Teixeira, ele vai em busca dessa palavra aí. Então, olha como que é importante. Essa palavra aqui é uma palavra muito importante na hora de eu divulgar alguma coisa pela internet. Toda vez que eu escrever site do Moisés, os robôs lá vão em busca de todo o conteúdo que tenha, que esteja uma tag ligada a essa palavra. Essa palavra aqui, ó. Entendeu? Então, é muito importante eu usar essa tag. Essa tag. O que é mais importante? A frase ou a tag? Na verdade, é a tag, tá? Essa tag é muito importante. Porque os mecanismos de busca vai em busca, fica constantemente analisando os sites
e analisando o que tem dentro dessas tags. Então, as palavras que eu coloco aqui dentro devem ser palavras relevantes, importantes, fundamentais. Deu para entender? Certo, Maria Eduarda? Deu para entender? Então, aqui dentro, quando eu estou colocando aí, Cauê, deu para entender, Cauê? Deu. Quando eu estou criando um site, eu tenho que prestar atenção quando eu coloco aqui dentro. O texto que eu coloco aqui dentro. Tem que ser texto que tem uma importância muito grande para o site. Tem que ser uma palavra que tem importante. Se é um site com uma loja de roupa, tem que colocar aqui, né? Alguma coisa relacionada ao produto que eu estou vendendo. Certo? Seria isso. Alguém tem alguma pergunta? No caso, o bot do Google vai localizar qualquer tipo de tag que eu colocar? Existem algumas tags, né? Uma delas que eu estou falando é essa, né? A gente viu também que é bem importante essa aqui. Outra que também os buscadores lá vai sempre em busca das palavras que ficam escritas. Lembra da H1? H1 é fundamental. Tá? Não, e o site, a H1, ela tem mais importante que o título ainda. Porque a H1, ela tanto tem importância que não é recomendável colocar ela mais de uma vez. Ela só pode ser encontrada em um site uma vez só. De tão importante que é o que você coloca aqui dentro. Então, se é site do Moisés, eu ia colocar aqui alguma coisa que tem dentro do meu site que seja super importante. Por exemplo, aulas de informática. Esse título é importante, não é? Então, eu tenho que colocar algo de relevância. Então, o outro é isso aí, respondendo a sua pergunta aí, Pedro. Respondi a sua pergunta? O outro é H1. Então, esses dois aí, ó, são tags importantes. Você tem que prestar atenção na hora de desenvolver elas. Certo? Ele fala isso, até nos materiais, ele fala, títulos das páginas. Toda página tem que ter um título, né? Até a gente já falei muito, eu não vou voltar a falar, né? Isso aqui, mas eu falei muito lá já do conceito da estrutura básica, lembra? Gente, estrutura básica, anota essa estrutura, gente, em algum lugar. Essa estrutura é muito importante na hora de criar o site, lembra? Vocês lembram onde aparece esse aqui, ó? Essa aqui, ó? Vocês lembram onde aparece? Essa aqui? Essa que eu estou selecionando aqui, ó? Onde aparece? Lembram lá que o site tem 3 partes fundamentais. Não pode esquecer disso, né? Quais são as partes de um site fundamentais? Essa tag aqui, ó, na verdade essa tag aqui, ó, ela aparece só em uma parte, e é isso que eu tô falando aqui, que é os títulos das páginas. Você tem que colocar um título sempre. Aonde aparece? Lembrando que temos 3 áreas, né? Temos lá, a primeira lá em cima, qual é mesmo? Ô, Pedro, primeira área do site, lá em cima. Como que é o nome dela? Lembra? Cabeçalho? Cabeçalho. A segunda área. Como que é o nome? Segunda área. Que até falava o Bari, gente, o Bari. O Bari é o quê? Não é o... Todo ser humano ele tem a cabeça. A cabeça é considerado o cabeçalho. Todo ser humano ele tem a parte do cabeça e o corpo. abaixo. Hã? Corpo. Abaixo. Corpo. Então ele tem o corpo. E lá a parte do ser humano ele tem o qual que é a outra parte do site? Tem o cabeçalho, corpo e o site tem Rodapé. o rodapé. As 3 partes básicas, né? Depois a gente viu outras coisas lá, mas as partes básicas são essas.
Então, eu pergunto para vocês, essa tag aqui, ela tem que aparecer aonde? Se ela é título, se ela é importante, né? Informações importantes, normalmente, quando se trata de publicidade e propaganda, sempre ela aparece na parte de cima do site, normalmente, e mais para o canto direito. Tá? Se tratando de site aí, entendeu? Se tratando de site, sempre aparece, por exemplo, o conteúdo de um livro. Se é importante, ele vai aparecer mais na parte de cima e no canto direito. Canto direito nem precisa se preocupar, né? Mas é assim, né? Daí o conteúdo de um site mesmo, quando ele vai baixando assim, ó, ele vai ficando mais barato e também os cliques diminuem. Hoje em dia é clique, né? Quantas vezes teve 100 mil cliques? Durante 100 mil cliques você está vendendo, a tendência ali é você, desses 100 mil cliques, você ter vendido alguma coisa. Né? É impossível não ter vendido. Ah, é estatística, tá? É estatisticamente falando, não é conto de carochinha, é verdade, tá? As vendas são assim, tá? E é uma regra que realmente são realidades. Voltando na pergunta, em que área fica essa tag aí? Corpo, rodapé ou cabeçalho? Essa tag aqui, ó. Em que parte fica? Corpo, rodapé ou cabeçalho? Vocês lembram? No cabeçalho? No cabeçalho. Então, toda vez que você criar um site, você tem que lembrar dela. E colocar aqui dentro dessa tag. Até, por exemplo, vamos acessar, por exemplo, o UOL. Vou dar um exemplo da UOL aqui, ó. A UOL, a primeira coisa que ela fala, ela tem um título lá, UOL, melhor conteúdo. E se o UOL, melhor conteúdo, se eu olhar o código-fonte do site, vai ter essa tag aí, ó. Vamos olhar o código-fonte? Código-fonte da página. Vamos ver se aparece aqui. Eu vou ver aqui, ó, se eu achar no meio desse monte de código aqui, vai ter a título e ela vai ter esse UOL, o melhor conteúdo. Tá? Então, entendeu? Então, essa tag, ela é muito útil, tá? Toda técnica de SEO vai usar essa regra. Entendeu? Ali tem muito código ali, mas é assim, certo? Que é definido. Ok? Ele fala até aqui no conteúdo, que fala, todas as páginas web devem possuir um título, que é essa tag que está selecionada aí, ó. Muitas ainda não se atentaram para a importância do título, como eu já falei aqui, da página, para os motores de busca, que são os programas lá, os robôs. Os motores de busca vão em busca dessa tag aí, da título. Os motores ficam em busca disso. De acordo com os especialistas de SEO, o conteúdo de uma página está relacionada com o seu título, entendeu? Então, os motores entendem que o título que é colocado aqui, ó, igual aqui, ó, eu até não especifiquei muito bem, ó, deveria ter colocado aqui um assunto específico. Até esse informática, site do Moisés, de informática. Os buscadores vão entender que é um site de informática. Ou de aulas, né? Sei lá, eu ia colocar um título relacionado. Os buscadores vão analisar isso. O conteúdo dessa tag aí. Tá? Então, as páginas de um site poderão ser indexadas aos resultados das pesquisas, por possuir palavras que foram utilizadas na pesquisa. Vale ressaltar que a quantidade de palavras neste campo não deve ultrapassar o número de 63, e que os primeiros são os mais importantes para o Google. Então, aqui, ó, certo, se estabelecer palavra-chave. Tá? Palavras-chave
fala de algumas coisas, né? Informática, né? E aqui ele deixa bem claro, né? Ó, aulas, posso colocar assim, informática, hardware, entendeu? E ele sempre as primeiras frases é o que o robô vai achar primeiro, em primeiro lugar, entendeu? Hardware, e por aí vai. Eu vou colocando palavras aqui. Posso colocar, lembrando aí, não pode passar de 63. E que os primeiros são os mais relevantes. Então, a tag título do HTML é responsável em definir um título de uma página. Toda vez que uma pesquisa é feita no Google, o resultado orgânico desta página possui conteúdos obtidos do elemento título. Entendeu? Então, o resultado lá, que, por exemplo, se eu vier no Google aqui, ó, se eu vier no Google e fazer uma pesquisa, tudo que você escrever aqui, comprar uma TV. Esse conteúdo, o programinha, o robô, foi buscar nessa tag aqui, ó. Nessa tag aqui, ó, o que eu escrevi aqui dentro. Então, se o meu site tiver aqui, em alguma parte dela aqui, se o meu site tiver compra de TV, em algum lugar aqui, quanto mais específico, melhor, tá bom, gente? Então, se a minha loja vende TV, eu posso pôr venda de TV, venda de TV Samsung, porque pode ser que alguém pesquise assim, entendeu? Então, quanto mais específico, melhor, tá? Então, dessa tag é muito importante. Deu para entender? Então, toda vez que o Google faz a pesquisa, o resultado orgânico é esse resultado. É esse resultado que eu faço aqui, ó. Olha lá, compra de uma TV, deu um Enter, o resultado ele foi em cima dessa tag aqui, ó, da título. E buscou o que está aqui dentro. Então, se a pessoa não escreveu nada com nada aqui dentro, aqui, ó, não vai encontrar ela. Não vai permitir, entendeu? Não vai encontrar. Então, tem que prestar atenção na hora de fazer o site. Ok? Porque aqui é um título, né, relacionado ao site que você está criando. E é interessante colocar várias palavras, tá? Várias palavras aqui para a pessoa conseguir encontrar o seu site. Beleza? Certinho aí? Então, ele dá um exemplo aí, curso de informática, né? Dá um exemplo disso. Ao exibir o código-fonte da página, visualizamos que o título do site é Microcamp, encontramos o mesmo conteúdo na tag título, né? Então, é na tag título que eu defino, né? Posso definir o nome também, não tem problema, né? Igual aqui, ele dá um exemplo que ele colocou aqui. No exemplo, ele colocou curso de informática. Se eu fosse criar um site para Microcamp, eu colocar curso de informática. Só que só isso? Não, correto é não colocar só isso, não, né? Colocar tudo que fornecemos, né? Tudo, né? Posso colocar outras coisas aqui, ó. Todas as informações, né? Curso de inglês, né? Curso de inglês. E todos os meus produtos. Entendeu? Então, seria isso. Então, é importante definir os títulos, né? Que sejam curtos e descritivos, né? Importante que seja curto e descritivos, e que informam um pouco, em poucas palavras, o conteúdo da página. Então, o objetivo de colocar aqui dentro do título seria isso, né? Colocar em poucas palavras o conteúdo, né? O que o site está vendendo, o que o site divulga, né? Um título também deve ser único, ou seja, cada página do site deve possuir o seu próprio título. Tem sites que têm inúmeras páginas, né? Então, toda página é interessante que ela tenha um título desse. Por exemplo, a página inicial vai ter lá todo o produto que você vende na página inicial, né? Uma loja vai colocar tudo que vende. É uma loja de eletrodoméstico, pode colocar, não tudo, né? Mas pode ser por setor, né? Eletrodomésticos e
porque a hora que alguém buscar, o Google, o robô lá também, ele não é tão limitado assim, né? Ele pode ser que ele tenha lá um algoritmo que tenha lá eletrodoméstico, que é uma palavra importante. Tem lá eletrodoméstico. Quais os outros setores que existem? Todos os setores você pode colocar aqui dentro, na página inicial. Nas outras páginas que vão existir, igual a gente fez em Muzzy. Lembra lá no Muzzy? A gente criou uma página, tem que ter uma página. Mas não é um site, tem tipos de site que é uma página só. Mas a maioria dos sites pela internet são mais de uma página. Quando você criar mais uma página, você vai ter que pegar e colocar também um título nela, tá? Com outras palavras-chave do conteúdo que tem dentro daquela página. Então, é necessário que faça isso, certo? Uma boa estratégia para descobrir quais palavras-chave utilizar em um título, né, da página é usar algumas das ferramentas disponíveis para este propósito. Ainda nesta aula, um pouco adiante, nós vamos apresentar aí, né? Porém, antes de falar dessas ferramentas, vamos falar da importância dessas palavras para compor o título. Para compor o título, existem as palavras-chave, igual eu já estava falando, né? Por exemplo, eletrodomésticos. Eletrodoméstico envolve uma série de produto. Só pela palavra-chave eletrodoméstico já define uma série de outros produtos. Entendeu o que é a palavra-chave? Então, você vai ter que colocar uma palavra que tenha maior importância, que é o famoso keyword, né? Que é uma busca que o Google faz em cima dessa palavra, que é a palavra-chave que podemos ser simples, como, por exemplo, curso, ou composta por curso de informática em Campinas, por exemplo. Uma palavra-chave longa também pode ser chamada de cauda longa, né? Cauda longa, o que é cauda longa? É uma palavra-chave longa. Quando uma busca é realizada utilizando a palavra-chave composta. Então, a gente viu a palavra-chave composta ou palavra-chave simples. Palavra-chave simples, por exemplo, um exemplo que ele deu aqui, curso. Só que pode ser composta, curso de inglês, curso de informática, curso de... Então, curso é, né, uma cauda, existe a cauda curta e a cauda longa, que tem a ver com essas palavras. Ok? Alguma pergunta? Não, eu não tenho, não. A otimização de um conteúdo parece ser uma tarefa bem simples, porém exige muita dedicação de quem está implementando. Toda estratégia deve ser bem elaborada logo de início. Então, um site, um produto para ser criado, tem que ter uma técnica muito boa de marketing. Tem que ser analisado tudo isso a hora que está criando lá. Entendeu? A hora que está criando o esboço, né? Por encontrar as palavras-chave ideal para o seu negócio, né? Poderá ser o divisor de águas, né? Uma busca no Google, utilizando apenas as palavras-chave curso, retornará uma grande quantidade de resultados orgânicos, né? Então, quando você especifica, é melhor, tá? Fica mais detalhado, né? Fica mais específico, pois a palavra escolhida é muito genérica. Então, se a palavra for muito genérica, ela não vai encontrar o que você quer. Porque existem palavras que você coloca que ela pode te levar em uma outra coisa. Né? Você digita X, então ele entende Y, porque ele é um robô, ele é um programa de computador. Né? Ele é um programa que foi criado por um ser humano que é limitado também. Então, o robô, às vezes, fica muito mais limitado que o ser humano. Fica muito mais problemático com o ser humano. Por quê? Por quê? Porque um ser humano tem imperfeições que está desenvolvendo esse robô. Então, quanto mais você especificar, é melhor. Tá? Tanto é, quando você está elaborando também esses algoritmos, elaborando esses programas, você precisa também especificar para ele. Tem que ser tudo detalhado para ele. Tudo detalhado, senão ele não entende. Porque ele não tem raciocínio lógico.
por mais que o ser humano tente desenvolver algo que se assemelhe ao ser humano, nunca vai conseguir fazer. O ser humano ele é muito complexo, né? Ele tem raciocínio lógico, ele analisa, né? Ele já deduz, já responde, já consegue dar uma solução, né? Ele já consegue estabelecer, né? Analisar. O cérebro humano é muito complexo, né? Consegue analisar o que ele deve fazer lá na frente, né? Então, é muito além. Então, por isso que a palavra-chave, ela, quando é cauda longa, ela é melhor. Quando você especificar melhor, né? Quando está muito genérico, fica muito ruim desse programa interpretar o que você quer encontrar. Por isso que no Google lá, normalmente quem conhece faz uma pesquisa mais detalhada, que aí ele vai encontrar de maneira mais rápida. Entendeu? O Google aí, eu tenho uma grande parte no sucesso do Google, eu lembro aí, lá nos anos 2000, né? Ninguém conhecia, e eu acho que até falei para vocês isso já, né? Eu cansava de escrever na lousa, gente, ó, acessa esse site aqui. Eu falava, tinha uma aula que eu falava, estava cansado às vezes, estava lá no final do expediente, eu falava, acessem o Google, eles, o que você escreve isso? Eu escrevia na lousa, né? Então eu lembro com alegria, né? Eu faço parte da história do Google aí, mas eles nem sabem disso, né? Mas eu faço parte dessa história, eu lembro lá, né, que eu fazia isso. E o Google é o que é hoje aí, né? Então, esses programas é muito importante. A cauda longa é muito mais importante do que a curta, tá? Por causa disso, porque quem vai pesquisar aquilo que você escreveu é um programa. Sendo um programa, quanto mais detalhado, melhor. Beleza? Aqui a gente especificou mais ainda, né? Curso de informática em Campinas. Aí ficou bem especificado. Ele falou o que ele queria, que é o curso, falou que tipo de curso que era o de informática, e em que região era. Eu poderia especificar mais isso aqui. Poderia colocar curso, falar o país, falar o país, falar o estado, falar o estado, quanto mais especificar, melhor para ele, tá? Ele pode te dar um resultado exato, te mostrar o endereço exato da rua lá, o endereço já tem a rua, né? O endereço lá do bairro que você quer o curso, se você especificar. Então, cauda longa é muito melhor, né? Essa detalhar, né? Ele vai encontrar mais específico que você deseja. O keyword, esse keyword, né? Ou planner, que é o planejador de palavra-chave do Google. Esse site aí, ó, que é esse site aqui, ó, ele te ajuda a criar uma palavra-chave. Esse aqui, ó, adwords.google.com/keyword. Ele te ajuda a você desenvolver uma palavra-chave que seja, que tenha um resultado, igual o PT Brasil. PT, que é o... Até a gente fez esse código aqui, lembra? Em alguns lugares, se você digitar só isso aqui, ó, ele traduz, tá? Tem um site lá que você quer traduzir. Se colocar isso aqui, ele traduz. Traduz o site. Então, a vantagem disso aqui, ó, esse site, se você acessar ele vai te ajudar a desenvolver essa palavra-chave. Entendeu? Ele te ajuda, te dá um assistente lá para você conseguir desenvolver essa palavra. Anúncio no Google, ó. Faça sua empresa crescer. Você vai poder, ele vai te ajudar a desenvolver, a criar aí. Né? Então, lá, curso de criação de games. Ele vai te ajudar a criar. Aqui, a única coisa que esse aqui, ele
é para você criar anúncios e não são gratuitos, tá? Você começa agora, você vem aqui, ele vai entrar lá, ele vai te pedir normalmente uma conta de e-mail da Google. Olha lá, ele vai te perguntar, ó, como que você quer fazer, gerar inscrito ou venda pelo site, e aí ele vai te ajudar a criar. Você vai passar por algumas etapas aqui, ó, até você criar. Você está criando aquele anúncio. Qual anúncio? Esse anúncio aqui, ó. Esse anúncio aqui, ó. Esse anuncinho aqui, ó. Mas é pago, tá? Ele é pago. Ele é pago, mas ele vai divulgar para você, certo? E ele vai te ajudar a criar palavra-chave, que é a famosa campanha, né? A gente vai falar mais para frente de campanha, tá? Então, o que seria isso? Outra coisa importante é otimizando as palavras-chave. Ao otimizar uma palavra ou uma página para alguma palavra-chave, é necessário trabalhar essa palavra algumas vezes durante o conteúdo. Ela pode ser repetida entre 5% e 7% do total da palavra. Deve estar sempre em destaque, sendo utilizada em títulos e textos em negrito. Tem que dar uma ênfase dentro do site para aquela palavra-chave que você está utilizando dentro do site, que é essas palavras-chave, certo? Ok? Na aula que vem, nós vamos continuar a partir da página 26, aí, ó, onde a gente parou, tá? Que é otimizando as palavras-chave. Então, na aula que vem, nós vamos continuar daí, tá bom? Então, ficou legal aí, tá? O seu blog, o Pedro. Próxima aula, não vai ter exercício, tá? Então, quem não fez a aula passada, faça. Próxima aula, nós vamos continuar. Oi, pode falar. O blog precisa ter um computador ou dá para fazer no celular? Dá para fazer. É meio ruimzinho, mas dá para fazer. É que eu não tenho computador, isso que é ruim para mim. Dá para fazer. Fica mais difícil algumas coisas, mas dá. Ah, tá bom. Ó, então, nós vamos continuar, próxima aula, nós vamos continuar a página 26. Livro de seu. Continuar a página 26 de seu. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Não, não tem não. Beleza. Então, na aula que vem, nós vamos continuar. Vamos ver URLs amigáveis, o meta-script, as tags H1, H2, H3, a importância dos nomes e arquivos, inserir legenda e imagem, e vamos finalizar o capítulo número 2 aí do livro 13. Tá bom? Gente, boa semana para vocês. Muito obrigado pela presença aí. Aula que vem, continuaremos. Ok? Tchau, tchau. Tchau, professor. Obrigado. Tchau, nada.